Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, tranquilidade, gente. E aí, e aí? Tá, vamos lá. Caraca, tá meio bugado aqui meu programa, mas acho que vai dar para dar aula. Vamos ver. Acho que dá. E aí? Tranquilo? É, perdoa aí se eu tiver meio marcha lenta hoje, porque eu tomei a primeira dose ontem. Tô tendo uma reaçãozinha de leve, um pouquinho de febre e tal, mas tá tranquilo, né? Não tem problema. Aí hoje eu tô, bom dia, tô numa marchinha lenta, mas não posso reclamar não, né? Importante que tomei a vacina. Vamos lá. Só recapitular rapidamente, que eu acho que nem está nessa aula, que na aula 6. A aula passada a gente falou sobre a mudança de estado físico de um corpo, né? E sobre todo esse processo de mudança de estado. E, caraca, o meu programa hoje está meio bugado, então vocês me perdoem se tiver tá faltando uma página aqui, mas só acho que eu já mandei para vocês isso. E aí a gente falou sobre o calor latente, né? Que é o calor responsável pela mudança de estado físico de um corpo. Deixa eu só fechar e abrir ele, ver se ele resolve aqui, senão eu vou ter que baixar de novo. Bracinho também dá uma doída, hein? Mas tá bom, é bom. Não dá pra reclamar, não. É... Sábado, física 2, aula 7. Tá aparecendo esse monte de página em branco, não sei o que é isso. Sumiu. Não tem problema não. A gente falou sobre o calor latente, né? Que é o calor de mudança de estado físico. E aí a gente parou bem aqui para falar das curvas de aquecimento e resfriamento, né? Então, eu já deixei o esquema aqui meio preparado, né? Assim como as nossas aulas aqui, ela já está meio preparada aqui só para eu ir tirando, para eu não ficar escrevendo muita coisa. É uma parte aqui bem teórica que a gente vai falar sobre os processos de troca de calor. Mas então vamos lá. Uma curva de aquecimento ou de resfriamento, né? Quem já se aventurou lá por tentar fazer os exercícios de calor latente, se deparou com gráficos desse estilo que a gente vai fazer aqui, né? E o que eles representam? Basicamente, eles vão mostrar, em forma de gráfico, o que está acontecendo com o corpo, com a quantidade de calor que ele recebe ou fornece e a temperatura que ele adquire. Então, por exemplo, eu tenho aqui um corpo que eu vou chamar de estado A, apesar de não ser a melhor nomenclatura, vou chamar de estado A. Então, eu tenho um corpo aqui no estado A, e esse corpo, ele recebe uma quantidade de calor. Você vê que aqui no começo, ó, quando ele estava nesse determinado estado, ele não recebeu nada de calor. E aí aqui eu vou chutar uns valores só para a gente ir acompanhando. Vamos supor que eu forneci 100 calorias para esse corpo. E aí, ao fornecer 100 calorias para esse corpo chegou num estado B, que tem uma temperatura diferente. E aí eu vou continuar, é como se ele estivesse num forno, né? Então continua fornecendo calor. Só que por este determinado espaço aqui, essa mudança de estado, eu vou fornecer mais 200 calorias, totalizando 300. Então, vou fornecer mais 200 calorias. Só que concordo que aqui a temperatura dele vai ficar constante, não vai se alterar de qualquer forma. Ou seja, se eu continuo fornecendo calor, porém a temperatura não se altera, é porque existe um calor latente. Então está havendo uma mudança de estado físico.
Então, há calor latente envolvido aqui, porque vamos lembrar que o calor latente é o calor que não resulta em mudança de temperatura, sim em mudança de estado físico. Então, é um calor latente. Assim como aqui, a gente sabe que é um aquecimento, como poderia ser o contrário, tá? Poderia ser um resfriamento também. E se é um aquecimento, é porque é calor sensível. Aí, continuo fornecendo calor, e aí o meu corpo ele vai mudar de novo o seu estado, para o estado D aqui. Esse estado D, ele vai ter também um aquecimento, uma mudança de temperatura, é porque aqui é uma curva exclusiva de aquecimento. Então, se essas linhas fossem para baixo, seria uma curva de resfriamento. Então, está havendo um aquecimento, logo calor sensível. E aí a pergunta é, eu consigo afirmar qual é o estado físico nesse ponto aqui? Durante esse processo, eu consigo afirmar qual é o estado físico do corpo? Eu, eu posso afirmar assim, é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Bom, gasoso eu sei que não vai ser, porque ele depois muda de estado aqui, né? Mas ele pode ser líquido, fazendo uma mudança para gás, ou ele pode ser sólido, fazendo uma mudança para líquido. Só que se há uma segunda mudança de estado, aí sim eu posso afirmar que aqui é sólido, porque é o máximo de mudanças que eu posso ter, né? Sólido para líquido, de líquido para gás. Então eu já posso afirmar que aqui é sólido. Durante a mudança de estado físico, eu vou ter sólido mais líquido. Aí aqui nesse processo de aquecimento eu terei só líquido. Aqui eu terei líquido mais gás ou vapor. E por fim eu posso ter um outro processo de aquecimento aqui da minha substância gasosa. Então, ó, mudança de estado. Bom, eu já tenho um esqueminha aqui já pronto. Mudança de estado físico, calor latente, aquecimento, calor sensível. Vamos ver se eu consigo poupar tempo aqui com isso. Pronto. Pronto. E aqui eu vou botar só alguns valores para a gente ir acompanhando, né? Sei lá, 300, aqui é 600, e aqui é 1000. Ou seja, essa curva, né, esse gráfico, ele mostra todo o processo de mudança de estado pelo qual meu corpo passou. Então, é, é interessante utilizá-lo, né? Tem várias questões disso na lista de calor latente para representar, ao invés de eu escrever. Um corpo estava no estado sólido, recebeu tanto calor, passou para o líquido. Isso eu posso mostrar com um gráfico. Tá? Bom, aqui só é a temperatura de solidificação, que é igual à temperatura de fusão, e aqui é a temperatura de vaporização, que é igual à temperatura de condensação. Né? A mesma temperatura, a gente vai discutir isso nas próximas aulas, hoje a gente não chega não, falando da relação de pressão. Né? Por enquanto a gente só está na temperatura. A gente está falando, ó, o corpo, a água, com a 80 graus Celsius está no estado líquido.
vão ter situações em que a água a 80 graus Celsius ela pode estar mudando de estado físico. A água a 10 graus Celsius pode estar mudando de estado físico. A água, a gente vai discutir sobre ponto triplo, né? O ponto triplo é um ponto em que coexistem sólido, líquido e gás, né, ao mesmo tempo. Este ponto depende da temperatura e a gente vai falar na próxima aula da pressão. Isso aí. E é um pensamento muito massa de se chegar. Inclusive, você tem lugares em Marte que podem atingir esse ponto triplo. A gente chega em laboratório, eu vou mostrar um vídeo para vocês, quando a gente for falar, mas é muito massa ver acontecendo, né? Bom, então, aqui foi a finalização da aula passada, né? Aqui a gente começa a nossa próxima aula, nossa aula de hoje, falando sobre os processos de troca de calor, tá? Eu botei esse monte de quadrado aqui na frente, porque tem muita coisa escrita aí para não ter que ficar escrevendo aqui na hora, né? Para a gente não ficar muito tempo nesse processo. A gente tem que entender que existem 3 processos de troca de calor: condução, convecção e irradiação. Cada um tem a sua especificidade. Na nossa próxima aula, provavelmente vai ser uma aula apenas de aplicações, né? Então, a gente vai ver a aula toda, aonde que a gente encontra esses processos, né? Condução, convecção e radiação no que a gente está acostumado. Bom, até pela própria natureza do processo, a gente vai ver que a condução ela ocorre primordialmente nos sólidos. Então, é uma coisa que a gente está acostumado no nosso cotidiano, né? Vamos imaginar que você vai lá fazer aquele miojão sinistro, né? Sexta-noite, está sem dinheiro, pediu um iFood, e aí vai fazer um miojão. Aí você pega seu garfo, vai lá, fica mexendo miojo e tal, na água, não sei o quê, joga o pozinho e fica mexendo. Só que conforme você vai mexendo, o garfo ele vai ficando quente. Então vamos supor que aqui é meu garfo. Aí ele vai ficando quente. E o que você vai fazendo? Ó, você vai botando a sua mão cada vez mais para cima, cada vez mais para cima, continuar mexendo, né? Então, a ideia da condução é um processo de condução de calor que ocorre dentro do sólido, em que o calor vai se movimentando, molécula a molécula, tá? Então, vamos usar aqui, eu vou fazer 2 vezes o processo da panela com água. Você tem dois fenômenos acontecendo: o aquecimento da panela e o aquecimento da água. Aqui a gente vai focar no aquecimento da panela, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma panela sólida com um ponto A, que está em contato quase que direto com o fogo, e um ponto B, que está bem afastado, né? Vamos supor que aquelas panelas que são todas feitas do mesmo material, não tem um cabo diferente, nem nada do gênero. Ela é toda composta assim, do mesmo material, sem nenhuma divisória aqui, nem nada do tipo. E aí, eu começo a fornecer calor para a panela. Depois a gente se preocupa com a água, vamos focar na panela. Ora, conforme a panela vai recebendo esse calor diretamente aqui nesse ponto próximo de A, essas moléculas elas começam a receber calor, e calor é energia térmica. Então elas começam a ficar mais energéticas. Só que as moléculas da panela elas não têm liberdade para sair daqui e se movimentar pela panela, né? É um metal em geral aí, panela é um metal. Então as moléculas elas são bem coladas, bem juntas, elas não têm essa liberdade. No máximo que ela vai ter é uma pequena liberdade para tentar oscilar. Só que quando ela tenta oscilar, ela começa a interferir nas moléculas ao lado. Então o calor que está chegando para esse ponto A vai começar a se espalhar pelas outras moléculas que compõem a panela, sempre partindo daqui, da onde o calor está atuando de forma mais intensa. Então você vai ter um fluxo de calor para cá e um fluxo de calor para cá. Então, ó, o que eu escrevi aqui é o seguinte: as moléculas da panela que estão em contato direto com o fogo recebem uma maior quantidade de calor e, consequentemente, têm um aumento maior no seu grau de agitação, na sua temperatura.
Conforme isso vai acontecendo, você vai tendo esse fluxo de calor, as moléculas que estão aqui em A, elas não têm liberdade para ir se movimentando, elevando o calor pela panela. Então, o que, que vai acontecendo? A molécula está aqui, ela começa a girar, começa a ficar mais agitada e começa a transferir essa agitação para a molécula ao lado, que transfere para a molécula ao lado, que transfere para a molécula ao lado, e aí o calor vai se propagando. Então, é muito importante a gente perceber que a condução é um processo de propagação em que o calor se movimenta. A gente vai falar sobre a água dentro dessa panela daqui a pouco, e aí a gente vai perceber uma diferença bem grande aí entre esses dois. Então, ó, o calor ele vai sendo transmitido molécula a molécula, saindo de um ponto de maior temperatura para um ponto de menor temperatura. Não faria sentido se eu desligar o fogo aqui, o calor continuar eternamente passando pela panela. Não, enquanto houver diferença de temperatura entre A e B, você vai ter fluxo de calor. Só que se eu desligo o fogo, o fluxo de calor ele vai cessando, né? Porque na hora que eu desligar o fogo aqui, ó, desliguei. Você ainda tem o ponto A com uma temperatura maior que o ponto B. Conforme esse calor vai sendo perdido, vai sendo trocado com o meio, você ainda vai tendo um fluxo de calor, só que esse fluxo de calor vai ficando cada vez menor até o momento em que cessa completamente, tá? Então, mantida essa configuração, sempre o ponto A terá maior temperatura que o ponto B. A condução térmica, então, depende de uma diferença de temperatura no corpo. Não há condução, não há transferência de calor se eu fizer uma transferência. Imagina, eu tenho eu tenho uma barrinha aqui de ferro. Eu boto toda ela igual para receber a mesma quantidade de calor em todos os pontos. Não tem condução aqui dentro, né? Não vai ter esse processo de condução de calor. A condução ela precisa de uma variação de temperatura. Então, o processo de condução térmica ocorre sem trânsito de moléculas, apenas do calor, da energia. Então, é a energia que vai se propagando molécula a molécula por causa dessa agitação das mesmas. Como elas não têm liberdade para as moléculas mesmo se movimentarem, é o calor que vai se movimentando na direção de maior para menor temperatura. Como que a gente combate a condução nesse caso? A gente bota um cabo de material isolante na panela, né? Que é o que a gente está acostumado a ver aí. Então, a gente consegue cessar essa condução aqui nesse ponto, ou se não cessar, pelo menos diminuir bem, tá? Então, tudo certo no processo de condução? Faz sentido com o nosso cotidiano, né? Alguma dúvida? Se não, faz sentido. Ótimo. Que bom. Então, vamos embora. A gente consegue calcular também o fluxo de calor que passa por determinado local. Então, aqui a minha parede, por exemplo, onde eu sento aqui para dar aula, ela pega o sol da manhã. Então, de certa forma, deixa eu ver aqui, ó, tá vindo um solzinho aqui, ó. De certa forma, ela fica com uma temperatura mais alta do que, por exemplo, a temperatura da outra parede do meu quarto. Ou seja, se eu recortasse um pedaço dessa parede aqui, eu conseguiria tentar, talvez, estudar o quanto de calor que atravessa a parede por unidade de tempo, que é o fluxo. Quem assistiu nossa aula de resolução lá de questões do Enem, viu que apareceram algumas questões de fluxo, né? Só que lá era fluxo de massa, né? Fluxo de água, porque o fluxo ele não é uma coisa só do calor, ele não é uma coisa só da térmica, só da elétrica, só da mecânica. Ele é um conceito geral. É o quanto de alguma coisa que passa por um determinado tempo, né? Em um determinado tempo. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa um corpo em determinado tempo. O fluxo de água é a quantidade de água que passa por um corpo, por um recipiente, enfim, em um determinado tempo. Então, fluxo a gente pode ter tudo. No que vai depender o fluxo? A gente vai discutir daqui a pouquinho. Agora,
No sistema internacional, o fluxo é medido em watts, né? Calor por unidade de tempo, mas usualmente a gente usa calorias por segundo, tá? Para medir o fluxo de calor. Então a gente pode ter até questões que tem uma fonte de calor que tem um determinado fluxo, né? Sei lá, um forno. O forno tem um fluxo de 600 calorias por segundo. Então eu sei o quanto de calorias que sai do forno por segundo. Então o fluxo é só essa ideia geral. Só que a gente pode usar a ideia do fluxo para a lei de Fourier. Perdão, gente. Deu uma acelerada aqui, mas ainda estou meio baqueado. A lei de Fourier, que inclusive há 2 ou 3 anos caiu uma questão de lei de Fourier. Meio puxadinha, né? Porque, em geral, a gente não lembra muito dessa formulinha, não. Mas vamos lá. Então, eu vou pegar esse mesmo pedaço da minha parede e vou analisar o que eu consigo identificar de diferença ou de características desse pedaço. Então, por exemplo, esse pedaço ele tem uma área de seção transversal, né? Ele vai ter um determinado valor de área. Se eu pego um pedacinho pequeno e pego um pedaço grande, aonde vai passar mais calor? No pedaço grande ou no pedaço pequeno? Vai passar mais calor de maneira absoluta. Vai passar mais calor aqui ou mais calor aqui? E aí? Eu nem tirei a cola. O calor, a gente fala que é diretamente proporcional à área, exatamente. O calor ele é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área que tem para o calor passar, mais calor vai passar, né? Então, calor que é diretamente proporcional à área. A gente tem também a espessura da parede. Ora, imagina que eu tenho uma parede bem fininha e uma parede muito grossa. Por onde vai ser mais fácil passar calor? Na parede fina ou na parede grossa? Fina. É mais fácil passar calor na fina ou é mais difícil passar calor na grossa? Ou seja, quanto mais grossa, menos calor passa. Olha só, são inversamente proporcionais. Então, como eu botei aqui, ó, o calor é inversamente proporcional à espessura. O calor também, para ter condução térmica, tem que ter uma diferença de temperatura. Tá na definição que a gente leu aqui, né? Tem que ter uma diferença de temperatura. Quanto maior essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor que vai passar, né? Então, também é bem claro. Se lá fora está um dia de 40 graus, vai passar muito calor aqui para dentro. Se lá fora está um dia de 20 graus, vai passar menos calor, né? Então, a temperatura de incidência e a temperatura de saída, se tiver uma grande diferença, passa mais calor. São diretamente proporcionais. E também o tempo que o corpo, né, fica submetido a essa quantidade de calor. Então, eu falei até quando eu dei essa aula para a gente falar de grandezas proporcionais. Na física, a gente tem que se lembrar o seguinte: toda vez que eu tenho um corpo que se relaciona com outro e no final isso dá uma coisa constante, é porque tem alguma coisa aqui acontecendo para dar essa coisa constante que tem que sempre ser constante. Por exemplo, a massa de um corpo é sempre constante. Então, se eu aumento a força, o que eu vou fazer com a aceleração que envolve ele? Ela é direta, inversamente proporcional. Aí eu sempre falo para lembrar do número 12. Eu dava muita aula para Fundamental 2, quando eu comecei a sair da escola, tal, dando aula de reforço, e eles tinham muito problema com identificar esses padrões de proporcionalidade. Então, olha só, 3 vezes 4 é 12. Só que se o 4 eu aumentar para 6 e eu quero que continue dando 12, eu vou ter que diminuir o 3
para 2. Então, na física, grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Agora, ainda pensando no número 12, eu tenho 24 dividido por 2 é 12. Ora, se eu aumentar o 24 para 36, eu preciso aumentar o 2 para 3 para manter sendo 12. Então, na física, grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. Eita, coloquei um 6 aqui sem querer. Então, grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. Então, é bom a gente lembrar disso justamente para pensar nessas grandezas aqui da lei de Fourier. Olha como é que eu montei a fórmula. Tudo que era inversamente, que no caso é só a espessura, eu multipliquei pelo calor. Tudo que era diretamente, eu passei dividindo pelo calor. E isso tudo tem que ser igual a uma constante K, né? Igual aqui, ó, sempre é 12. Essa constante K, eu vou botar aqui embaixo, né? Estão os nomes, ó. Então, Q é a quantidade de calor, K é a constante de condutividade térmica, mostra o quão condutivo ou não é um corpo, o E é a espessura, o A é a área da seção transversal, delta Tzinho, variação do tempo, e delta teta, variação de temperatura. Então, a fórmula da equação de Fourier é que quantidade de calor é igual a todas as grandezas diretamente proporcionais se multiplicando sobre quem é inversamente proporcional. Condutividade vezes área, vezes variação da temperatura, vezes variação do tempo, dividido pela espessura. Na nossa, eu acho que na nossa lista de Enem eu nem tinha selecionado porque eu não tinha falado com vocês. Mas eu vou ver se eu boto na próxima que eu enviar, falando sobre essa questão do Enem, que fala sobre a lei de Fourier. É uma questãozinha que na hora para fazer é difícil, porque já tem muita fórmula para lembrar e tal, mas daria para fazer se você soubesse identificar as relações entre grandezas, né? Que às vezes é mais importante do que saber a fórmula decorada. E aí temos a convecção térmica. É o seguinte, a convecção, agora a gente vai estudar o que acontece na água dentro da panela. Então, olha só, bota a água na panela, a panela no fogo. Aí o que vai acontecer? A parte de baixo da panela começa a esquentar muito. Logo, as moléculas de água que estão depositadas no fundo da panela, elas começam a receber por condução, né, por contato direto, esse calor diretamente ali do fundo da panela. E aí, ao ficar recebendo esse calor, recebendo, elas começam a ficar mais agitadas do que as moléculas na parte de cima da panela. Então, aqui é a agitação das moléculas na parte de baixo, aqui é a agitação das moléculas na parte de cima. Mais agitadas, menos agitadas. A massa da molécula é a mesma. Se densidade é igual a massa sobre volume, e aí ó, o que a gente acabou de falar, se a massa é constante, então densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Vermelho tem um volume maior do que azul.
Então, vocês concordam que se o V é grande, a densidade tem que ser pequena. Então, qual que é a tendência? A tendência é que essas moléculas aqui vermelhas, elas subam e ocupem a parte de cima aqui da panela. Só que com isso, o que, que vai acontecer? As moléculas que estão mais distantes da onde o fogo está interagindo, elas ficam com a menor temperatura, com a menor agitação e com a maior densidade. Então, ó, molécula mais densa tende a descer e a molécula menos densa tende a subir. E aí vai haver uma grande troca aqui de moléculas, né? Todas essas daqui de baixo, todas, né? As moléculas que têm a maior quantidade de temperatura ali, de maior agitação, tendem a ocupar a parte superior. As moléculas que estavam lá em cima, que estavam trocando calor com o meio, não estavam se esquentando tanto, tendem a descer. Só que quando essas moléculas quentes chegam aqui em cima, elas também trocam calor com o meio. Então elas começam a perder calor. E se elas começam a perder calor, a tendência é descer de novo. Então você vê que você começa a fazer um ciclo de água ali. Ao esquentar a água, suas moléculas depositadas no fundo estão em contato direto com a superfície mais aquecida da própria panela, fazendo assim com que as moléculas na parte de baixo tenham maior agitação térmica. A tendência que surge dessas interações térmicas é de uma diminuição de densidade nas moléculas postadas na parte inferior da panela. Bonito, hein? Belo texto. Este processo cíclico se reinicia fazendo com que ganhe calor da parte de baixo da panela. Então, ó, é um processo cíclico que vai se repetindo. Por isso a gente chama isso de ciclo de convecção ou corrente de convecção. Tá? Vocês podem ter até visto ou verão isso também em geografia. Eu vou até falar de uma aplicação geográfica que a gente tem disso nas grandes cidades. Nossa próxima aula é só de aplicações, tá? Desses conceitos. Por isso que é interessante, né, a gente falar. Ficou também compreendida a convecção? Como é que ela funciona? Alguma dúvida? Se não, vamos embora. 3 minutinhos, dá para começar a falar de um negócio aqui. Vamos embora. Bom, duas aplicações simples aqui são os freezers da geladeira e o ar-condicionado. Vou falar do ar-condicionado, porque ele é mais simples e mais rápido. Na próxima aula a gente fala do freezer. Olha só, o ar-condicionado, ele em geral é colocado na parte superior do ambiente. E isso tem um motivo. Principalmente em ambientes muito grandes, com muitas pessoas. Você vai colocar no seu quarto, o mais efetivo é colocar também no alto, tá? O mais efetivo. No quarto, numa sala, numa coisa que não vai ter tanta gente assim, né? Se você bota num auditório, aí você bota na parte de baixo, você vai perder muito dinheiro. Que é o seguinte, o que acontece? O ar-condicionado, ele lança ar frio para o ambiente. Então, vamos supor que ele não está com a paleta apontando para baixo, ele está lançando reto o ar. Esse ar frio, ele é mais denso, né? As moléculas têm menor temperatura, menor agitação, ocupam um volume menor, tem a tendência de descer. Então, essas moléculas vão aqui descer e ocupar a parte inferior da sala, normalmente, sem o ar-condicionado fazer um esforço, né? E aí o que acontece? Essas moléculas, elas começam a trocar calor com as pessoas, com os objetos, enfim, com todo mundo que está na sala, e começa um processo de aquecimento do ar aqui no entorno. Então, as moléculas elas vão se aquecendo ao trocar calor com essas pessoas aqui e vão ocupando a parte superior da sala, sendo puxadas, né, pegas pelo ar-condicionado e mandando de novo frio. Então, eles passam por um fluido refrigerante, que chama, né,
por um gás que tem, e aí ela é resfriada e é jogada para dentro. Tanto que o calor, né, ele tem que ir para algum lugar. Quem passa atrás de um ar-condicionado sente aqui o ar quente saindo. Então, a gente sabe que o calor ele tem que ser constante, né? Então, não tem como eu simplesmente tirar calor desse ar e não jogar para lugar nenhum. Aí eu jogo para lá de fora. Então é assim que funciona. Olha só o formato para eu encerrar. É uma corrente de convecção também. A gente tem isso na natureza, nas cidades, nas praias, e a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, tá? Então a gente fala de radiação, que é rapidinho, e fala dos outros conceitos que eu tinha botado aqui, mas sumiu tudo. Tá meio bugado aqui meu programa. Tranquilo, gente? Bom almoço para vocês. Já já eu mando as aulas com o vídeo aqui, o quadro. Falou. Tchau, tchau.